o que fazer para cultivar culturas anuais para a produção de grãos no sistema agroflorestal. É sobre essa dúvida que nós vamos discutir nesse nosso vídeo. Nós acompanhamos alguns trabalhos que ocorrem no sentido de dizer que as culturas anuais elas têm um tempo pré-determinado para saírem da agrofloresta. Eu considero essa informação válida até certo ponto. Ela é válida quando nós compreendemos que a sucessão natural vai trazendo estratos superiores e esses estratos eles vão fazendo uma cobertura que em determinado momento vai deixar indisponível aquele espaço para o cultivo, por exemplo, do feijão. Aqui atrás de mim tem o feijão de arranca, mas também aqui nós temos essa linha de milho, né? Essa área aqui é uma área nova da agrofloresta, onde eu estou implantando café. Desses pés de milho para baixo já tem o café, né? Já fiz outros vídeos dessa área. E para cima é uma área que está arrendada, mas que logo que o arrendatário retirar a colheita, a gente vai também implementar o café. Aí a questão que baseia esse vídeo é a seguinte: como é que nós vamos cultivar milho, cultivar feijão na agrofloresta? Porque nós temos a seguinte informação: as plantas, elas, quando estão no seu processo vegetativo, elas liberam substâncias no solo que, em harmonia com os agentes biológicos, a matéria orgânica em decomposição, essas substâncias liberadas pelas plantas em desenvolvimento beneficiam umas às outras. Desse modo, plantas, quando são podadas, elas liberam mais essa substância. Mas quando nós tratamos dessa planta aqui, o milho, quando nós tratamos do feijão, está aqui o feijão já no ponto de arrancar, né? Já está no ponto de colheita aqui. Então, quando nós falamos dessas plantas, nós não temos manejo de poda para elas. Não se faz poda em milho, não se faz poda em feijão. E aí, quando o feijão chega nesse ponto aqui, ó, ele começa a senescer, a amadurecer, as vagens já estão também maduras, os grãos já estão prontos no ponto de colheita. Uma planta nessa idade aqui, ela já não libera mais hormônio de crescimento no solo. Ela já está finalizando. E essa informação aqui é passada para as outras plantas, uma informação de amadurecimento, né? Consequentemente, essa informação de amadurecimento poderia, nesse caso, já que está aqui tão próximo dessa muda de café que foi transplantada aqui há quase 2 meses, então esse feijão aqui senescendo do lado do pé de café poderia estar reduzindo o estímulo para o desenvolvimento desse café. O mesmo acontece com o milho. O milho ainda é uma planta de maior porte, né? E aí uma altura bem elevada. Esse milho aqui deu bastante bom, né? Então, quando ele começar a amadurecer, a informação de crescimento no sistema cessa. O nosso vídeo é justamente como contornar isso e fazer com que, enquanto houver área aberta na agrofloresta, você fazer o cultivo de milho e de feijão. Sobretudo aqui na nossa região, é muito clássico o costume de se cultivar milho e feijão. Você não vai fazer um agroflorestor ou uma agroflorestora aqui com hortas, porque a nossa tradição não está vinculada ao cultivo de hortas. Salvo aquelas hortas comerciais que têm por objetivo produção de verduras, legumes para a feira ou para as quitandas, as famílias aqui não costumam plantar. O que se planta nos solos abertos
são as culturas anuais, milho, feijão, basicamente. E culturas não anuais, mas que de um ciclo também relativamente rápido, como a cana-de-açúcar. E, em outros casos, os plantios de capim. Mas para a agrofloresta, para que a gente continue, enquanto houver área aberta, área de sol que permita o cultivo do feijão e do milho, nós precisamos investir na seguinte prática. Mais uma vez entra aqui a importância de se cultivar em diversidade. Quanto mais planta, melhor. Por quê? Quando essas plantas anuais elas entrarem em senescência, elas começarem a amadurecer, então nesse momento você tem que ter outras plantas que façam um balanceamento desse processo. Essa parada de liberação de hormônios de crescimento por parte do milho, do feijão guandu, deve ser superada, deve ser contornada por outras plantas que você possa continuar fazendo o manejo de poda e fazendo com que essas plantas elas continuem funcionando como bombas de, de fornecimento de fito-hormônios de crescimento. Aqui, nessa fileira de milho, ela está bem diversificada. Aqui nós temos frutíferas, nós temos a linha do café. As frutíferas e os cafeeiros, eles não sofrerão poda, porque são plantas principais. Mas eu inseri também aqui, na diversificação do espaço, a mamona. A mamona, logo nós vamos fazer a poda nela, né? Ela já está com mais de metro aqui. Então, logo nós faremos poda. Então, enquanto o milho está envelhecendo, o feijão não vamos nos preocupar muito, porque amanhã a gente estará colhendo o feijão que está maduro aqui. Ele vai deixar de fornecer essa informação de envelhecimento. Então amanhã esse feijão sai do cenário, mas vai ficar o milho. E aí muita gente diz que tem que tirar o milho antes dele amadurecer. Isto é, tem que tirar o milho verde, para o consumo verde. Mas o meu objetivo aqui não é consumir o milho verde, mas é produzir milho seco para alimentar minhas galinhas. Então, se o agroflorestor precisa de milho seco, ele não vai retirar o milho verde. Ele precisa manter o milho em desenvolvimento por todo o ciclo, até o momento da colheita final do milho seco. Então, para contornar o efeito de envelhecimento que o milho amadurecendo vai trazer nos próximos dias, nos próximos meses, nós entramos com a diversidade, aqui a mamona e também o margaridão. Então, enquanto essas plantas de milho envelhecem, a mamona e o margaridão serão podados e vão trazer um fornecimento de brotos. Esses brotos vão ocasionar uma descarga de substâncias benéficas, substâncias de desenvolvimento no solo e, consequentemente, nós teremos um balanceamento. O milho vai estar com informação de envelhecimento, mas a mamona e o margaridão estarão numa linha diferente, trazendo uma informação diferente e, consequentemente, anteparando o efeito negativo do envelhecimento e do amadurecimento do milho. Ali também nós temos aqui no final, nas bordas da agrofloresta, dessa parte aqui nova, uma linha de capim-elefante. Esse capim-elefante vai ser todo podado e ali também nessa linha nós teremos a informação de desenvolvimento vegetativo. Haverá inserção de matéria orgânica no solo e a disponibilização de substâncias de brotação no espaço, por conta que essas plantas serão podadas, né? Então tem mamona aqui, já tem até um cacho ali. Vai ser tudo podado, vai ser tudo levado para o chão. E isso aí é o que vai fazer o nosso efeito benéfico aqui nesse solo. Então fica aí a dica. Quem tem medo de cultivar grãos, milho, feijão na agrofloresta, porque essa informação de envelhecimento pode prejudicar o desenvolvimento das culturas principais, então a forma correta de fazer isso, de você cultivar sem ter graves problemas, é cultivar em altíssima diversidade.
Então, em todos os casos, a diversidade é um dos melhores remédios para o cultivo harmônico e agroflorestal. Então, cultiva essas plantas em diversidade para que quando umas estiverem envelhecendo, as outras vão sendo podadas e vão anulando o efeito de envelhecimento das que estão necessitando se maturarem, e essas podadas vão se renovando e mantendo o espaço sempre novo com informação de crescimento e desenvolvimento. Um abraço, essa era a informação de hoje. Deus proteja a todos vocês.